Bom dia, meus irmãos. Bom dia, graça e paz. Amém. E tem umas vibrações estranhas no ar. Acho que uma espaçonave está passando, parece. Eu só queria ver se alguém poderia me ajudar. Será que eu teria como trazer as bandeiras? Talvez colocar ali? É que senão, talvez ali. É que tem essas pessoas que não vão sair da minha vista. As pessoas escondidas aqui atrás. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Amém. Vamos orar também sobre essa palavra. Obrigado, Deus, por este tempo. Obrigado, Pai, porque estamos aqui nessa manhã. Pedimos que, pelo Teu Espírito Santo, entendamos essa palavra e saibamos como aplicá-la às nossas vidas. Nos ajude, Pai. Pedimos a Tua graça neste tempo. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. E sobre o tema desse aniversário, convergir para crescer, um dos textos que eu pensei, que tenho meditado ultimamente, em Efésios 6, e eu gostaria de fazer um pequeno panorama sobre o que Efésios começa a tratar desde o início da carta, o que Paulo está trabalhando naquela epístola. E a gente entende que desde a primeira sessão da carta aos Efésios, essa epístola, do capítulo 1 ao 3, Paulo fala sobre como Deus escolhe o seu povo, sobre a sua graça em todo o processo e sobre como é um povo unificado pela morte de Cristo na cruz. E o selo dessa obra é o Espírito Santo. Isso precisa ficar muito claro. E pelo seu poder, o seu povo é unido. Pelo seu poder, esse povo é unificado. E aqui Paulo confronta diretamente a falta de união entre judeus e gentios. A grande ideia dessa primeira parte é que Cristo une todas as coisas. Tudo converge em Cristo. Não é sobre o que um grupo ou outro acha que deve fazer para garantir a salvação. Não é sobre as leis cerimoniais. É sobre como Cristo atrai um povo para si. É sobre quem Cristo é e o que Ele faz para unir todas as coisas. Então isso precisa ficar muito claro na nossa mente. Porque eu não sei se você se lembra, mas no início da igreja, o que Paulo está falando, existe uma grande disputa entre judeus e gentios. Os judeus sendo aqueles que recebem o evangelho de Cristo desde o início, e os gentios sendo aqueles que depois eles vão chegar na festa. Os judeus já estão por dentro de tudo, eles possuem as suas leis, cerimônias, costumes, e os gentios somente estão atrás de Cristo. E claro, como é de se esperar, quem já está na festa curtindo, dificilmente quer dar lugar àquele que chega atrasado. Não quer dar lugar. E por causa disso tem muita briga, tem muita discussão. Pois os judeus querem que os gentios sigam as regras antigas e os gentios ficam perdidos em todo esse processo. E toda essa briga no olhar de Paulo, quando Paulo olha isso, ao ver de Paulo, tem a capacidade de levar a grandes divisões na igreja, onde no fim vai existir uma igreja só de judeu-cristãos e outra igreja só de gentios. E Paulo olha para isso e ele precisa intervir e lembrar questões essenciais. E o principal é: Deus escolhe o seu povo dentre todas as nações, dentre aqueles que têm tradição, dentre aqueles que ouvem pela primeira vez. E a razão para Deus escolher não depende da pessoa e o seu mérito. Não vai depender. Mas depende unicamente da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder. E por meio de Cristo, aqueles que estavam longe são aproximados. Por meio dele, são chamados de um povo. Não existe mais judeus, não existe mais gentios, ou o que seja, mas o povo escolhido de Deus. O povo escolhido de Deus. E na segunda parte da carta, que vai do capítulo 4 ao 6, e onde o texto que a gente vai estudar se encontra,
fala sobre como a vida desse povo precisa ser vivida. Pelo fato deles serem resgatados por Cristo, esse povo vive agora em Cristo. Ou seja, ele vive unido por Cristo, alimentado por Cristo, guiado por Cristo. E o que isso significa na prática? Porque quando a gente fala que o povo de Deus vive unido, alimentado e guiado por Cristo, o que significa? Significa que é um povo que somente ouve e obedece a palavra, a sua palavra. Tá, e o que significa ouvir e obedecer a palavra de Deus? O que significa isso? O que é? E essa pergunta é amplamente mal respondida. É amplamente mal respondida. Porque geralmente a resposta, ela gira em torno do moralismo. Eu obedeço a palavra de Deus sendo uma pessoa boa. Eu sigo a palavra como um livro de princípios de moral. Que dá bom exemplo, sou uma pessoa que dá bom exemplo, que ajuda os outros, e pronto, eu estou obedecendo. E dessa forma a Bíblia se torna um livro de moral, um livro de boas dicas de como se viver a vida. E na verdade o que Paulo vai apontar, e depois eu vou voltar a esse ponto, é que nós não estamos lutando em prol de uma reforma social e moral. Nós não estamos lutando em prol disso. Esse não é o foco da igreja. Nós estamos lutando em prol da pregação do Evangelho e do avanço do reino de Deus. É isso que a gente está indo atrás. O problema da sociedade não é algo físico, não é algo que parte de algo moral. O problema do mundo é que ele está manchado pelo pecado. Por conta disso, nós ouvimos e obedecemos a palavra de Deus somente quando nós tornamos conhecido o mistério do Evangelho. Nós obedecemos a palavra de Deus quando tornamos conhecido o mistério do Evangelho. E qual que é esse mistério? Qual que é esse mistério que a gente torna conhecido? O mistério que Cristo veio unir e restaurar todas as coisas e destruir o poder do pecado. O nosso agir social é um subproduto dessa pregação. O bem social deve acontecer sim, mas ele acontece para evidenciar a cultura do reino de Deus e não para evidenciar a nossa bondade. Por isso nós convergimos em Cristo para crescer e tornar conhecido o mistério do Evangelho. Agora, outro ponto que percebo onde a gente fica muito perdido é sobre onde começar. Como que eu começo? Como apresento esse mistério do Evangelho? E no capítulo 4 de Efésios, Paulo começa a desenvolver a forma de agir do povo de Deus, como falei antes. Apresentamos esse mistério a partir de todas as áreas da nossa vida, a partir de tudo que nós fazemos. No modo de falar, nos relacionamentos, na união, no serviço, na pregação, no casamento, entre filhos e pais, através das nossas palavras e das nossas ações. E aqui é talvez o ponto mais difícil de todos, porque talvez você pode pensar, falar é muito fácil para alguns. Como o pastor Wellington sempre fala, colocar a roupinha de ver Deus no domingo, aparentar piedade, chegar aqui, sou bonzinho, pastor, é muito fácil. E o dia a dia? E o dia a dia? E no relacionamento que está desgastado há anos, pelas más decisões, e no trabalho estressante que é naquele trabalho onde você está, que você é frequentemente desmotivado, ali também o mistério do Evangelho deve ser pregado. Lá somos chamados a evidenciar que Cristo une e restaura todas as coisas. E por meio dessa obediência à palavra, o mundo vai ser impactado pela cultura do reino de Deus. O mundo vai ser impactado pela cultura do reino. Agora eu quero entrar no texto que a gente vai estudar e creio que algumas pessoas podem entrar nesse texto com uma pergunta na cabeça. Assim, como? Como que eu vou apresentar o Evangelho em todas as áreas da minha vida? Você me conhece, pastor? Se acaso me conhece, eu sou uma pessoa difícil.
no meu trabalho me conhecem como um carrasco. Lá em casa, as pessoas têm medo das minhas reações. No trânsito, se eu tivesse uma arma, não seria muito sábio. Alguns podem pensar. Até na igreja, eu não levo o desaforo para casa, pastor. Eu tenho medo de mim mesmo. E se você é um desses, meu querido irmão, lembre-se, primeiro, você não está sozinho. E lembre-se que não é pela força do seu braço. Não é pela força do seu braço. Lembre-se que o que a gente está pregando, que é o que a palavra de Deus traz, não é uma mera reforma social na sua vida. Mas Cristo, pelo poder do Espírito Santo, Ele está agindo na sua vida para evidenciar quem Ele é no mundo. Por isso, por meio da sua personalidade difícil, Deus deseja ser evidenciado mais ainda no mundo, causando esse contraste. E eu queria começar com vocês lendo no capítulo 6 de Efésios, do versículo 10 ao 12. Se quiserem encontrar na sua Bíblia, nós vamos ler na versão da NVI, seguindo os passos. Brincando. Está aqui na tela também. Mas esse texto, no versículo 10 ao 12, diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, em primeiro lugar, ponto 1, nós entendemos primeiro contra o que a gente está lutando. Contra o que lutamos. E nós entendemos que nossa luta não é contra algo ser humano, contra algo humano, mas contra poderes, as forças espirituais desse mundo. Ou seja, tudo conspira para que não evidenciemos a Cristo. Tudo conspira para que nós não preguemos o mistério do Evangelho. E o texto inicia falando sobre como devemos nos fortalecer. Força! É o que eu sempre falo sempre na porta da igreja, força na causa. Então é sempre uma alusão a força. O Turu fala, não, força sem sabedoria é complicado, né? Mas força. E eu lembro muito do que Paulo fala no versículo 13, no capítulo 3, quando ele fala, portanto, peço-lhes, não desanimem. Peço-lhes que não desanimem. E Paulo sempre vai nessa ideia. E aqui ele continua no versículo falando para que não desanimem por causa das tribulações dele. Porque Paulo está falando sobre tudo que ele está passando. Fala, não desanimem por isso. Não desanimem. Porque o que eu estou passando, para mim é glória. Para mim é uma alegria. Porque eu estou sofrendo por Cristo. Não deixem por causa das tribulações. É como se ele falasse, não deixem que esses meus sofrimentos desanimem vocês. E antes de entrarmos no texto, eu brinquei um pouco sobre o que alguns de nós podemos pensar frente a tudo isso, mas de fato, nessa jornada nós ficamos frequentemente desanimados e somos sempre desencorajados nessa missão de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho, sempre, constantemente. E aqui eu gostaria de falar sobre uma pequena lista que eu percebi, que eu meditando também, vendo outras listas de por que pessoas desistem de coisas. E uma das principais razões que nos levam a desistir, uma lista de 4 pontos. O primeiro sendo a raiva, o ressentimento. Talvez a mais óbvia e onde todos nos unimos. Quantos aqui conhecem alguém que se afastou da igreja por raiva da liderança? Quem aqui já conheceu alguém assim? Talvez vários. Precisa levantar a mão. Pode levantar a sua mão se você quiser. Mas eu conheço pessoas muito próximas de mim e que se afastaram do Evangelho por causa disso. E a raiva e ressentimento, de acordo com o versículo 11 que a gente acabou de ler, foram ciladas do diabo.
na vida dessa pessoa, para que eles deixassem a jornada cristã. E eu não quero só focar em exemplos de pessoas que saíram da igreja, mas até nós que estamos aqui ainda, que com frequência somos tentados a deixar de cumprir a missão de pregar o evangelho quando a gente está com raiva, quando a gente está ressentido, quando alguém nos humilha, quando alguém nos magoa. Como demoramos em perdoar? E nesse caso, não perdoar é um desistir da missão. É um desistir da missão. Porque se a nossa missão é evidenciar a Cristo no mundo que precisa de Cristo, mas nós, a seguir, não perdoamos, a gente está desistindo da missão. E é comum que, frente a uma situação onde somos injustiçados, nós nos sintamos como deuses, capazes de dar a vida, dar a morte àquele que nos fere. Eu vou perdoar, não vou perdoar. E geralmente optando pela punição e esquecendo da missão. Então, frente à raiva, frente ao ressentimento, nós desejamos usurpar o lugar de Deus e executar a nossa justa ira, nos levando a desistir da missão. Segundo ponto, cansaço. Segunda situação que nos faz querer desistir da missão. Quantas vezes você deixou de fazer aquilo que era seu papel por causa de um cansaço? Levantemos a mão. E aqui você pode argumentar, a vida é corrida, pastor. Sim, eu concordo, a vida é corrida. Mas se você tivesse se organizado melhor, delegado melhor o que estava no seu alcance, e aí? A gente consegue responder essa pergunta sinceramente? E o nosso tempo, e o tempo com a sua família, seu relacionamento com a sua família, e o tempo de oração com o seu cônjuge, com os seus filhos, o seu tempo de comunhão com irmãos, de servir os outros com os seus dons e talentos. Até casais que às vezes têm medo de ter filhos por causa de gastos, por causa de falta de tempo. Você vai me dizer que não existe tempo para nenhuma dessas coisas? No final do dia, é isso mesmo? Ou você prefere gastar tempo com coisas que não levam a nada, a fim de contas? Trocamos coisas terrenas, trocamos coisas daqui por aquelas que são temporais, por aquelas que são eternas. A gente vê aquilo que Deus está nos chamando a fazer e a gente... Não, vou fazer isso aqui, vou ficar 3 horas no Instagram e depois falar que fiquei sem tempo. E a realidade é que nós somos continuamente tentados a fugir da missão por causa do nosso cansaço, que existe por conta da nossa falta de organização, a nossa falta de foco, a nossa falta de prioridade. E frente ao cansaço, nós desejamos culpar o tempo. A gente deseja culpar o tempo ao invés de assumirmos a responsabilidade, nos levando a desistir da missão. Como é frequente isso? Outro ponto, falta de reconhecimento. Quem nunca já pensou nisso? Você fez, você se desdobrou, você se endividou e no fim, outro levou a glória. Quem nunca se sentiu injustiçado por isso? Não fui reconhecido. Você se desdobra na sua família, mas ninguém reconhece. No trabalho, mas você é mal interpretado. E o nosso coração clama por justiça, dizendo para si, então eu gostaria de ver quem que vai fazer isso se eu não fizer. Eu quero ver eles conseguirem. Ou até falar, eu não queria um prêmio, eu só queria um obrigado. Um simples obrigado seria bom. Como dói quando não nos sentimos apreciados. Como dói. Quando o nosso quando o nosso esforço não vê frutos. Quando o nosso esforço não vê frutos, como dói. Quando o marido chega em casa com flores, ou lava a louça, e a esposa responde, depois de 5 anos de casado, até que enfim, né? Agora vai achar que vou esquecer de tudo. Ou a esposa se desdobra para ajudar o marido, e o marido fala, nada mais que obrigação, né, filha?
Tô o dia inteiro trabalhando e sair em casa sem fazer nada. Difícil, né? E a ideia é que como é bom ser apreciado. Como é bom ser apreciado. Mas a gente deve lembrar que nós não fazemos isso por causa do reconhecimento. A missão não é feita por causa de reconhecimento humano. Não fazemos isso para gerar uma reforma social no outro. Vou fazer isso, espero que outro responda. Nós servimos, nós amamos e pregamos o Evangelho através das nossas vidas e palavras, através dos papéis que Deus nos deu, para evidenciar quem Cristo é. Para evidenciar quem Cristo é. E o nosso principal exemplo é Cristo, que sendo Deus, não foi reconhecido pelos seus. Não foi reconhecido pelos seus. E mesmo assim, conforme Filipenses 2, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte e morte de cruz. Não desanimemos, mas lembra que frente à falta de reconhecimento, nós desejamos usar o erro do outro para desistir da missão. Nós usamos o erro do outro para desistir da missão. Outro ponto, a dor. A dor é outro fator que nos tenta a desistir da missão. A dor que me refiro aqui é a dor da perda, a dor da doença, dor da morte. E nessa vivência na Terra nós estamos sujeitos a tanta perda financeira, perda de pessoas próximas, perda da própria saúde. Isso frequentemente nos leva a clamar a Deus, na busca de um porquê. Por que, Deus? Por quê? E quem aqui nunca se sentiu tentado nesses momentos a fazer as coisas do seu jeito? No momento que vê que tudo está dando errado ao seu redor. Quando o carro quebra, quando você é mandado embora do trabalho, quando as pessoas falam mal de você, a situação sai do controle na sua casa. E ao invés de nos ajoelharmos e pedir que Deus nos guie, nos dê força, é comum que a gente queira tomar as rédeas da situação pela força do nosso braço e achar soluções rápidas. O que vai ser mais rápido? E a gente esquece que por meio dessas situações, Deus deseja ser evidenciado. Em meio ao caos, Cristo é a nossa luz. Mas muitas vezes somos desanimados. Nos desanimamos. E como é difícil, frente à dor, nós desejamos tomar a conta da situação com a força do nosso braço, fazendo com que desistamos da missão. E a gente vive atrás de tudo isso pensando que se ninguém pisasse no nosso calo, se não tivéssemos cansados, se fôssemos reconhecidos o que merecíamos, se não estivéssemos em situações difíceis, seria mais fácil cumprir a missão. A gente acredita nisso. Se fosse tudo, nossa, eu estaria aqui, pastor, eu faria isso, eu viveria a missão. Só que não é verdade, não é verdade. Se tudo isso tivesse suprido, no fim nós acharíamos outro culpado pela nossa falta. Acharíamos outro culpado. Até possivelmente culparíamos o próprio Deus pela nossa falta de missão. Porque o que nos sustenta na missão, meus irmãos, não é o que o mundo pode nos oferecer. Não é o que a gente pode achar aqui nessa vivência. O que nos sustenta na missão é a graça e a mão de Deus. É isso que nos sustenta na missão. E essa história não é sobre nós. É tudo sobre a proclamação do Evangelho do Reino de Deus. Então, por um lado, nós entendemos contra o que a gente está lutando. Não é contra a carne, mas é contra algo muito mais perigoso. Algo espiritual, o pecado. E a nossa carne, e o nosso pecado e o nosso ser nos tenta diariamente a fugir dessa missão. Não estamos lutando contra algo físico. E por isso
devemos lembrar que tudo à nossa volta está conspirando contra essa missão de proclamar o Evangelho. E agora, como que a gente deve lutar essa luta? Como? Como que a gente luta? Beleza, entendi o que é. Com o que a gente está lutando? Entendi. Mas como? Como? E aqui o segundo ponto. Nós lutamos com as armas que Deus nos dá. A partir do versículo 13 ao 17, ao 18, primeira parte do versículo 18, diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Eu gostaria de ler esse texto, reler esse texto, na tradução que o pastor Eugene Peterson faz, que ele faz uma tradução direta do original também, ele tem o intuito de auxiliar a sua comunidade a perceber a praticidade do texto. E o texto de Efésios 6, 13 a 18, ele traduz da seguinte forma: estejam preparados, vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem, toda a arma que Deus providenciou, para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Mantenham os olhos abertos. E o foco de Paulo aqui é trazer à igreja a uma compreensão de que, por meio de Cristo e das ferramentas que Ele dá, que Ele nos deixa, nós agora podemos lutar. Antes, lutávamos com armas humanas. Armas humanas, a força de vontade, a ética e moral da nossa sociedade, a nossa inteligência, as nossas uniões, os nossos grupos. Isso, porém, não tem força numa luta espiritual. Isso, porém, não tem força numa luta espiritual. Agora, por meio de Cristo, nós temos armas espirituais. E ainda por cima, nós não lutamos sós. Deus luta do nosso lado. E mesmo assim, sabendo disso, frequentemente nos desmotivamos. E talvez você ainda está com aquele diálogo na sua cabeça, pensando: pastor, é fácil falar, difícil é mudar isso na minha vida. E para estes que podem estar pensando assim, e para aqueles que talvez pensarão isso durante a semana, eu digo: não desanime. Não desanime. Use as ferramentas que Deus te dá. Use as armas que Deus te dá e não desanime. Não desanima. E como podemos nos preparar para essa luta? Como podemos permanecer motivados para continuar apresentando esse evangelho? E, em primeiro lugar, a nossa motivação deve estar enraizada naquilo que o próprio evangelho apresenta. Às vezes a gente quer procurar motivações que o evangelho não nos dá. Nós não apresentamos o evangelho para sermos moralmente superiores ao outro. Nós não apresentamos o evangelho para a gente ganhar alguma coisa com isso. Nós não apresentamos o evangelho para tirar vantagem ou qualquer outra coisa que vai acabar aqui na terra. Nós apresentamos o evangelho através das nossas vidas, através de palavras, porque o mundo anseia por justiça, o mundo anseia por paz, o mundo anseia por salvação, o mundo anseia por Deus e não sabe onde procurar. O mundo não sabe onde procurar, as pessoas não sabem onde ver esse Deus. E nós que fomos alcançados
por Deus, como povo, nós somos chamados a pregar as boas novas desse reino de Deus a um mundo que não reconhece Deus. E a única forma que as pessoas podem experimentar as reverberações desse reino vindouro é por meio da pregação do mistério do Evangelho. Romanos 10, 14 e 16 me lembra tanto disso. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas novas, ou seja, dos pés daqueles que anunciam o Evangelho, as boas notícias do que Cristo fez, do que Cristo faz no mundo, de quem Deus é. E lembrando aqui, eu estou falando sobre todas as áreas da nossa vida, todos os papéis que Deus nos dá para que a gente desenvolva. Porque nós, rapidamente, a gente pensa sobre os missionários. Esses dias estava aqui o nosso missionário, o Tiago Charaba, e ele está cumprindo a missão lá. Sim, eles estão levando o Evangelho a lugares onde nós não temos coragem de ir. Mas nós aqui, nós não terceirizamos a pregação do Evangelho. Não terceirizamos a pregação do Evangelho. Isso é chamado para todo o povo de Deus. Para todo o povo de Deus. Quando o teu filho te tirar do sério, talvez na situação mais comum, você é chamado para que o seu filho experimente, através da tua vida, a graça, o amor e a misericórdia de Deus, para que ele tenha um encontro com Deus. Isso é apresentar o Evangelho na vida do filho. Cônjuges, amigos, no trabalho, na comunidade, na jornada. É isso. É isso. Em segundo lugar, sobre outro ponto onde como nós podemos nos preparar para essa batalha. É essencial que usemos as armas da oração e a palavra que Deus nos dá. Porque pensa só, como você espera evidenciar a Cristo se você não está conectado com Ele diariamente? Como? É o mesmo que um atleta das Olimpíadas não praticar, ele não vai preparar o seu corpo para o campeonato e na hora do vamos ver, ele está esperando que o corpo dele vai responder bem. Não cabe, não faz sentido. Meus irmãos, a gente precisa levar essa luta a sério. A gente precisa levar essa luta a sério. Deus é misericordioso com as nossas vidas. Mas lembre que todas as vezes que nós erramos, nós deixamos de evidenciar a Cristo no mundo. Todas as vezes que erramos, todas as vezes que falhamos na vida de alguém, nós deixamos de evidenciar a Cristo no mundo. Todas as vezes que nós não apresentamos o Evangelho, é uma oportunidade perdida para que aquela pessoa veja Deus. E nós vamos prestar contas a Deus por todas as vezes que, como embaixadores desse reino, nós deixamos de proclamar esse reino de Deus. E é muito sério isso. É muito sério. E o pior não é quando a gente erra tentando. O pior é quando nós erramos por falta de zelo, por falta de amor. E nós não temos desculpa. Nós não temos desculpa. Na hora que poderíamos perdoar, na hora que poderíamos demonstrar a misericórdia a alguém, nós demonstramos a nossa própria glória. Através da humilhação dessa pessoa, humilhamos a pessoa, ou xingamos. E imagina o que falaríamos diante de Deus. O que Deus falaria nesse momento para nós? Filho, eu te dei o privilégio de demonstrar a minha glória na vida daquela pessoa que errou contigo, mas você amou mais ao mundo e você amou mais a sua própria justiça do que a mim. E simplesmente a gente não tem desculpa.
simplesmente. E nós precisamos entender que tudo isso é um privilégio. E por isso precisamos nos encher mais da sua palavra, mais da sua presença. Porque na leitura da palavra, nós aprendemos sobre o que a gente precisa fazer. Qual é a missão? Está na palavra, está na palavra. Na palavra nós entendemos a nossa missão. O que fazemos, o que devemos fazer. E por meio da oração, nós nos submetemos a essa missão. Pedimos a sua ajuda, e é como se a gente repetisse as mesmas palavras de Cristo, quando fala: Pai, se possível, afasta esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Eu mesmo que no meio da sua dor no perdão, você fala: Deus, se possível, permita que eu não perdoe essa pessoa, eu não gostaria de perdoar essa pessoa, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. É isso, na oração nós nos submetemos à missão. Por isso lemos a palavra, por isso nos encharcamos dela e buscamos a face do nosso Deus. Não para conseguir coisas para nós, porque aí você perde o foco, mas para que a gente se mantenha firme na missão. Por isso oramos. Por isso a gente também, um pequeno parênteses, nós para esse aniversário preparamos um lecionário que vocês receberão na saída da igreja. É um convite diário para que leiam a palavra e tenham momentos de meditação, tenham momentos de oração e busca diante de Deus. Todos vão receber na saída da igreja. Vai ser um por família, não deixe de pegar. Leiam com atenção e cuidado, porque lembrem que o preço a ser pago pela nossa falta de compromisso diante de Deus é muito alto, porque se a nossa busca for secundária, a nossa missão sempre vai ser secundária, e Deus sempre vai ser secundário na nossa vida. Como é sério isso? E por último, o terceiro ponto, nós lembramos que esse texto nos apresenta que convergimos em Cristo para juntos como povo, tornarmos conhecido o mistério do Evangelho. A partir do versículo 18 diz assim: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. E quando entendemos que em Cristo convergimos, quando entendemos que Cristo é quem une todas as coisas para si, nós entendemos que essa luta não é lutada de forma individual. Deus não está chamando meramente indivíduos para si, mas um povo que luta junto, um povo que intercede um pelo outro, um povo que se serve mutuamente, um povo que junto torna conhecido o mistério do Evangelho. E se nos lembramos bem desde Gênesis 12, onde Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E esse era o plano do povo de Israel, de Deus com o povo de Israel, que por meio desse povo, as outras nações fossem alcançadas, fossem abençoadas, que os outros povos olhassem para Israel como modelo apropriado, que eles vissem a glória de Deus através de Israel. E claro, sabemos que eles perdem o foco no percurso, uma e outra vez, e nós também. Mas o plano de Deus não se tornou outro, não é outro. Nós, como povo de Deus, somos chamados para abençoar todos os povos, por meio da proclamação do Evangelho, através das nossas vidas e palavras. E olha para a petição de Paulo, embaixador preso em correntes, pedindo que orem por ele, para que ele pregue com coragem. E essa petição não é como um post de Instagram, ou uma propaganda na TV, onde Paulo tinha intenção de falar: olha, me enviem as suas boas vibrações aí,
orem por mim e faz um pix. Não era isso. Ele tinha a intenção de que as pessoas intercedessem. Tem o pedido, além de uma intercessão, além de oração, Paulo tem a intenção de engajá-los, de encorajá-los na missão. Encorajá-los na missão. Vamos, eu estou aqui, orem por mim, se unam a mim nesse processo, em oração e onde vocês estão. É como se falasse, olhem como eu estou, venham comigo, ou façam o mesmo onde vocês estão. E isso me remete a tanto como nós somos desunidos. Como nós somos desunidos. No momento em que alguém que não gostamos aparece, ou até mesmo alguém com que a gente não concorda, ao invés de pedirmos a Deus para que nos ajude a trabalharmos as diferenças, ao invés de pedir para que Deus trate o meu coração, Deus, ou o coração da pessoa, trate o coração dessa pessoa, parece que nós nos alegramos quando aquela pessoa desanima. A gente se alegra, a gente torce para que aquela pessoa desanime na jornada. Nos alegramos quando aquela pessoa falha. E às vezes nós somos até mesmo a pessoa que coloca o pé de forma despretensiosa para que essa pessoa caia e ela perca a credibilidade. Quando a gente olha para um casal jovem se casando, muitas vezes ao invés de dar apoio, orar por eles, auxiliá-los, a gente pensa, vamos ver até quando os problemas vão começar. Vai ver, tão bonitinhos aí. Quando chegam pessoas novas na igreja, ao invés de nos alegrarmos por termos mais irmãos juntos à jornada, mais irmãos com os quais podemos crescer, mais irmãos com os quais a gente pode orar, nos apoiarmos, irmãos aos quais podemos servir e também receber cuidado, às vezes a gente fica com medo de que tome os nossos lugares. Pensando, eu estava aqui antes do que ele, com certeza a teologia dele não é muito boa, por isso que ele está aqui, a vida dele deve ter alguns furos, tem alguma coisa estranha nessa pessoa, às vezes a gente até vai para lugares meio obscuros, né? Eu senti algo estranho nessa pessoa, tem algo aí. E aí ele chega, ele acha que pode fazer melhor do que eu faço, ele acha, assim, se ele fizer melhor do que você faz, caminha junto com ele. Caminha junto com ele. E se não tiver necessidade de dois fazendo aquilo, deixe ele fazendo o que você estava fazendo. E sirva em outra coisa. Sirva em outra coisa. Dê lugar para ele. Se ele é melhor, glória a Deus, graças a Deus, porque ele enviou alguém melhor do que você para fazer algo em prol do seu reino. Como é difícil isso. E, meus irmãos, a chave precisa virar. A chave precisa virar. Porque não é sobre nós como indivíduos. Não é sobre nós como indivíduos. É sobre o corpo de Cristo. É sobre o corpo de Cristo. É sobre o povo de Deus. É sobre a igreja de Cristo. E se a igreja como comunidade chamada por Deus, unida por Cristo pelo poder do Espírito Santo, não viver em união para proclamar o Evangelho em todas as áreas da sua vivência, se essa não for a missão da igreja, ela vai estar fadada ao fracasso. Porque a igreja existe para a missão. E não o oposto. Não o oposto. Por isso, eu quero convidar vocês para que juntos clamemos. Clamemos diante de Deus, para que Ele nos dê percepção, para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê união, para convergirmos e continuar crescendo. Vamos orar nesse momento. Oh grandioso Deus, como precisamos da Tua mão, Pai, porque nós somos os principais culpados, Pai, quando falamos de desunião, quando falamos de como não olhamos para Ti,
como não te servimos. Quando a gente fala de desunião na igreja, a gente olha para coisas de fora, mas dificilmente olhamos para nós. Nos ajude, Pai, a sermos missionais, Pai, a sermos intencionais, a lutarmos com as ferramentas que o Senhor nos dá, e não com as nossas próprias ferramentas, não com as nossas ideias, mas com aquilo que o Senhor nos dá, Pai. Nos ajude, Deus, a não desanimarmos. Todos aqueles que chegaram aqui nessa manhã, às vezes desanimados por tantas coisas, por medos, por situações, por dor, eu te peço, Pai, fortaleça, Deus, pela ação do Teu Santo Espírito. Fortaleça essas pessoas, Pai, fortaleça os nossos irmãos, que juntos intercedamos uns pelos outros, Pai. Que celebremos quando não cairmos e oremos para que não caiamos, Pai. Nos ajude, Pai, nos ajude nessa jornada. Nos ajude a sermos corpo em Ti, unificados por meio da Tua obra na cruz. Te agradecemos, Deus, neste momento e oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.